Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal. O recorrido Dallagnol antecipou seu pedido de exoneração do cargo de procurador da República para contornar a concreta possibilidade de que 15 procedimentos administrativos de natureza diversa fossem convertidos em processos administrativos disciplinares. Traduzindo do juridiquês, muito simples, está dizendo que ele pediu exoneração para não responder procedimentos administrativos disciplinares dentro do Ministério Público Federal, nas instâncias administrativas do Ministério Público Federal. Esse ponto é importante porque foi a base do julgamento em si. Tem outros fatores e ao longo da decisão os ministros detalham, por exemplo, que o Dallagnol já tinha sido alvo de condenações de advertência e censura em 2 procedimentos e ainda tinham outros 15 procedimentos administrativos de natureza diversa correndo dentro do Ministério Público Federal. O que acontece nesse sentido? Esses 2 primeiros procedimentos que eu citei para vocês, de acordo com a própria decisão do TSE, agravariam eventuais novas condenações do senhor Deltan Dallagnol. Sabendo que poderia ter penas mais graves por já ter advertência e já ter censura, Dallagnol pediu exoneração, nunca respondeu pelos outros 15 procedimentos e o TSE acabou entendendo que ele burlou a lei, burlou a inelegibilidade já prevista nesse caso com essa exoneração. E hoje temos entrevista dupla por aqui, porque temos também o advogado criminalista Bruno Salles, aspecto eleitoral, aspecto criminal. Bom, a câmera aqui acho que tá dando uma falhando. Tudo bom, Bruno? Mas enfim, vou começando por você, bem, doutor Henrique. Ontem você antecipou pra gente que seria 7-0 para um lado ou para o outro. Como você sabia disso? A primeira coisa que eu tô assim... Eu só chutei. Eu peguei os dois extremos, eu peguei os 2 extremos e falei que poderia ser qualquer coisa entre um e o outro. Sim, foi só um chute ali perdido. Não Mas tem como você nenhuma viu? grande clarividência, não. Eu acho que o tribunal, o voto do ministro Benedito foi muito bem estruturado. Não foi simplesmente um achismo, que as pessoas, tem muita gente confundindo as coisas. O que ele falou é o seguinte, ele baseou o voto nele no princípio de fraude à lei. O que é fraude à lei? A fraude à lei é quando você utiliza a lei, você utiliza algo que lhe é permitido por lei para obter um resultado que é proibido por outra lei, por outra norma. Então, por exemplo, eu não posso viajar por uma razão, mas aí eu pego um dispositivo de lei que me permite tirar passaporte e embarcar no avião e uso esse para dizer, não, eu estou agindo de acordo com a lei, mas, na realidade, eu estou agindo de acordo com a lei para infringir uma outra lei. Então, essa foi a conclusão, em linhas muito gerais, do tribunal. Toda essa discussão se é PAD ou não PAD se tornou irrelevante, foi posta isso, inclusive, no caso, para diferenciar a situação do Dallagnol da situação do Moro, que foi examinada em dezembro do ano passado, e aí todos aqueles que falam que é revanchismo, tem até já algumas reportagens, alguns comentários sobre isso, mostrando que não é revanchismo. Se não pegou o chefe, liberou a candidatura do Moro, com todos os problemas de domicílio, e tinha também uma inelegibilidade da linha Q, porque ele tinha processo administrativo ou reclamações no CNJ, e ali se entendeu que deveria ser simplesmente PAD, o tribunal deixou bem claro, falou, essa situação não é a mesma. Aqui nós não estamos discutindo se precisa ou não precisa de PAD. O que nós estamos discutindo é um comportamento manifestamente contrário à lei, ainda que baseado no direito dele pedir a aposentadoria, mas por 5 elementos que foram bem selecionados e especificados pelo relator, verificou-se que isso daqui era uma manobra para impedir a aplicação, o próprio surgimento do processo administrativo, que eram 15 outros procedimentos que tinham lá com coisas sérias dentro desses procedimentos, já havia sido apenado em 2, e que esse comportamento dele que era uma fraude à lei. E aí se chegou à cassação do mandato, que é imediata, não tem muito o que... Eu vi que vocês estavam falando de recorrer ou não recorrer, eventualmente até poderia ter uma liminar do Supremo, alguma coisa assim, mas a cassação, como é um processo de registro de candidatura, ela tem efeito imediato. Hoje, ele já deve estar fora da Câmara.
Decisão em princípio, deveria ser assim. Bruno, agora com a gente por aqui, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, Rafa. Bom dia, doutor Henrique. E bom dia a todos que estão acompanhando a TV Democracia aqui com a gente. E você, Bruno, fazer uma pergunta aberta também, como você viu? Depois você faz uma para cada um, Bruno. Vamos dividir assim. Vou fazer primeiro uma aberta para cada um. Como você viu ontem, caríssimo Bruno, esse julgamento? Eu ouvi ouvindo música junto, bebendo cerveja, comemorando, né? Eu não entendo nada de direito eleitoral. Eu conheço muito pouco, eu assisti ao julgamento fazendo perguntas para os meus amigos eleitoralistas e torcendo muito pelo meu querido amigo Michel Saliba, que sustentou oralmente no julgamento do TSE, que sustentou de maneira brilhante, assim como o advogado Deltan Dallagnol também, né? Foram duas brilhantes sustentações orais. E eu assisti, confesso que um pouco incrédulo, mas quando a gente começou a ver o voto do ministro Benedito, a gente já conseguiu entender para onde ele estava indo, né? Para essa tese, uma tese muito elegante da fraude à lei, da burla à lei, no qual ele consegue detalhar ali em vários pontos como o Deltan Dallagnol não se exonerou para precipuamente se candidatar, se exonerou antes do tempo e se exonerou 16 dias depois da condenação do Diogo Castor à demissão por conta dos outdoors que ele colocou lá na entrada de Curitiba, perto do aeroporto, as suas próprias expensas. E o Deltan Dallagnol também tinha uma investigação preliminar em relação a esses fatos, ou seja, ele tinha uma previsibilidade de que ele sofreria um processo administrativo disciplinar por conta daquilo. É isso que o ministro Benedito ele se pega. Ele fala, olha, daqui você conseguia antever que sofreria outros processos administrativos, então você sai do Ministério Público exatamente para evitar esses processos administrativos que o impediria de se exonerar do Ministério Público e cuja condenação o tornaria inelegível. Então, é uma visão ali bastante correta, bastante minuciosa e que, ao fim e ao cabo, eu acho que isso é o mais importante de se ponderar hoje em dia para os lavajatistas e os bolsonaristas que queiram trazer qualquer tipo de teoria da conspiração, uma decisão que foi ratificada por todo a composição do TSE, inclusive pelo ministro Cássio Nunes Marques, que é sempre acusado, às vezes com mais ou com menos razão, de jogar para o lado do bolsonarismo. Olha, a gente tem aqui um ministro, que vocês dizem que é o ministro de vocês, que votou junto aqui, e eu acredito que se essa discussão for levada ao Supremo Tribunal Federal, também terá o mesmo desfecho que no TSE. E, Bruno, como você vê a questão agora no caso do Dallagnol? Ele vai poder ser preso? Como fica a situação dele criminal? Do meu conhecimento, a gente não tem nenhuma apuração do ponto de vista criminal em relação ao Dallagnol. Ele tinha essa impugnação da sua candidatura, né, do registro de candidatura. Então, em tese, estava conversando com os amigos eleitoralistas, o Dallagnol ele nem chega a ser deputado, né? Ele vai perder o cargo agora, mas é como se ele não tivesse sido empossado. Mas do ponto de vista criminal, do meu conhecimento, não há qualquer investigação em relação a ele por enquanto. Até porque os principais indícios que pairariam sobre ele seriam derivados da Operação Spoofing, né, a conhecida Vaza Jato, e são ali provas claramente ilícitas que não poderiam ser utilizadas para condenação de alguém, poderiam ser utilizados para defesa, para absolvição, mas para condenação nunca, e isso foi o que a gente defendeu desde o início. Muito bom esclarecer isso, porque muita gente tem se perguntado, né? Fica um pouco confuso nesse caso, né? Eu confesso que eu não conheço absolutamente nada da parte criminal, quer dizer, eu tenho só uma noção muito ligeira. Eu não sei se todos esses fatos que estavam nos procedimentos administrativos, eu não digo essa questão da spoof de conversou com o juiz, não conversou com o juiz, mas outros fatos que são vazar informação para o Intercept, xingar os ministros do Supremo no Twitter. Se todos esses fatos, eles não podem, talvez tenham algum procedimento de investigação, ainda que preliminar, para a formação de inquéritos e
eventualmente, ação. Eu acho que não tem nenhuma ação penal contra ele. Mas todos esses fatos que estavam nas 15 reclamações no CNJ, no CNMP, será que eles não poderiam ter, pelo menos na conotação de improbidade administrativa, tem. A questão que estava no TCU, que você falou, Bruna, ela não foi considerada pelo TSE, porque apesar do TCU ter condenado o Dallagnol a devolver o dinheiro utilizado nas passagens, essa decisão está suspensa por uma liminar. Então, o TSE falou, eu não posso entrar, não posso dizer se foi bem ou mal concedida essa liminar, eu só tenho que reconhecer que a decisão não tem eficácia no momento, porque ela está suspensa pelo Poder Judiciário. Então, a minha dúvida é se nesse desdobrar agora, porque, salvo engano, ainda não correu prescrição, em tese, algum desses fatos podem ser investigados e, se tiver algum elemento aí que caracterize alguma espécie de crime, ser apurado e denunciado para que seja estabelecido contraditório, ampla defesa e, eventualmente, aí, uma sentença condenatória ou absolutória. Esse caso do TCU é muito marcante, que tem um histórico muito longo, né? A questão da farra das passagens.